Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Rei de Ouros, uma das cartas do tarô que, quando aparece no jogo, as pessoas sempre ficam animadas. E animadas por quê? Porque o Rei de Ouros fala do plano material, né? Ouros, moedas, pentáculos, é representação da terra, daquilo que é material, daquilo que é concreto, né? É o naipe que fala das coisas que nós pomos as mãos. Por exemplo, o dinheiro, o nosso corpo, as nossas posses, o nosso celular, o nosso carro, a nossa casa, né? Os nossos livros, né? A nossa saúde, afinal de contas, a saúde faz parte do nosso corpo, da nossa vida. Né? Nosso corpo sem saúde é um corpo morto. Então, o Rei de Ouros é sempre uma carta bastante curiosa quando aparece. E ela é uma carta, evidentemente, que faz parte da família da corte. Né? Os arcanos menores, eles são divididos em naipes, e cada naipe tem 10 cartas numeradas de As até o 10. E daí tem 4 cartas de corte. Os nomes podem variar, mas significam basicamente o pajem, que é a figura mais jovem, o cavaleiro, também chamado de príncipe, que é uma figura jovem, porém na faixa de uns 25, 30 anos de idade, a rainha, que é uma mulher mais madura, e o rei, que é um homem maduro. E a gente começa daí. Essa carta simboliza apenas gente? As cartas de corte simbolizam apenas pessoas? Não necessariamente. É muito fácil a gente relacioná-las às pessoas, porque elas têm uma forma, né, uma figura, um nome, um título que lembra gente. Mas elas necessariamente não precisam falar de gente. Elas podem falar de situações também. Então vamos lá. O que o Rei de Ouros faz? Ele é a última carta, então ele é a pessoa mais madura. Ele não é um jovem como o pajem, ele é um homem que já amadureceu. E um homem que amadureceu e com o conhecimento dos bens materiais. Então, nós estamos falando de uma pessoa que provavelmente é bem-sucedida economicamente, né? Ou ele pode ser um campeão de forma física. Por exemplo, o Arnold Schwarzenegger, né, que já foi até, desde Conan, já foi ator de Hollywood, já foi governador da Califórnia, né? Ele começou como um competidor de fisiculturismo, né? Ele era um fisiculturista. E ele ganhou todos os prêmios da época, os Mister Universo da época. Então, pode ser exatamente isso, uma pessoa que atinge a sua melhor maturidade física, porque nós estamos falando da parte material, do corpo, o melhor corpo, né, também. Não é só uma pessoa rica em termos de dinheiro, mas é uma pessoa rica em termos de saúde, e rica em termos de um físico bem condicionado. É o que nós estamos falando aqui desse ser humano, certo? E fora isso, o que ele é? Ele é um amigo, ele é uma pessoa generosa, ele é uma pessoa boa, mesmo. Quando ele está mal posicionado no tarô, quando ele está mal localizado ou ele aparece inverso, é que ele passa a ser uma pessoa ruim, má, no sentido de ser muito apegado ao dinheiro, ou de ser um agiota, quer dizer, extorquir os outros, ou ser uma pessoa corrupta com o dinheiro. Mas no sentido positivo, ele é uma pessoa, ele é aquele cara que gera empregos, por exemplo. Ele é uma pessoa que sabe fazer com que o dinheiro renda qualidade de vida, inclusive, não só para ele, mas para os que o cercam e, evidentemente, na extensão para os seus funcionários, caso ele venha a tê-los. Ele é, antes de mais nada, uma pessoa trabalhadora. Ele é um trabalhador. Esse cara aqui é quase um workaholic, aquela pessoa que é fascinada pelo trabalho.
mas nem por isso ele abandona a família. Ele é o cara família, aquela pessoa que preza a família. Por quê? Porque a família também é feita de indivíduos de corpo, né, com físicos, né, com formas físicas. E isso tudo que é dele, faz parte dele. Considerar isso dele. Tanto que quando ele aparece invertido, ele passa a ser uma pessoa ciumentíssima, doentiamente ciumenta. É aquela pessoa que não pode ninguém chegar perto do que é dele, que ele fica completamente descontrolado. Mas do lado positivo, não. Ele é um homem família, ele gosta de estar com a família, ele curte a família, ele tem prazer de estar com a família, ele tem prazer de compartilhar com a família. Né? Se ele é devotado aos seus amigos, os amigos podem contar com ele, a família com certeza também pode. E como cidadão? Como cidadão, ele é uma pessoa absolutamente confiável. É uma pessoa de boa índole. É um homem que costuma ser muito honrado. É um homem que costuma ser completamente despretensioso. Ele não é uma pessoa vaidosa. Ele só passa a ser vaidoso quando esta carta está invertida ou mal aspectada, mal colocada no jogo do tarô, cercada de cartas ruins. Porque daí ele passa a ser aquela pessoa pretensiosa e vaidosa que às vezes a gente depara na vida. A pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro ou um ou outro bem e faz questão de ficar exibindo, faz questão de ficar falando do que tem, do que pode, né? Faz questão de propagar tudo o que faz com o dinheiro, né? É uma questão de insegurança. Este não. Este ele sabe o que ele tem, quanto ele tem, como ele ganhou e o que ele é. O que ele é. Ele não precisa da aprovação dos outros. Ele sabe quem ele é e o que ele é. Isso é uma sabedoria e, portanto, define uma pessoa sábia também. A gente pode dizer que essa carta define uma pessoa sábia. E que mais do que uma pessoa sábia? É uma pessoa que tem um pensamento que fica divagando, fica fazendo poesia, fica fazendo elucubrações mentais. Não. Ele é um homem prático. O rei de ouro simboliza pessoas que são absolutamente práticas e habilidosas. Ele é prático. Tem que fazer, vamos fazer, é assim, é assado. Ele tem um pensamento, um raciocínio que eu chamaria de matemático. Você entende? Ele sabe perfeitamente como fazer, o que fazer. Ele não vai se comprometer com aquilo que ele presume e prevê que não vai dar certo. Ele não fica divagando. Ele não é uma pessoa de ficar usando o tempo dele ou o raciocínio dele para divagar, para sonhar, para imaginar. Ele é uma pessoa que faz. Ele é o cara que produz. Eu já falei em outros vídeos, e vocês podem até verificar, que as figuras de corte, especialmente o rei e a rainha, eles representam aspectos, facetas da carta do imperador, no caso do rei, e da imperatriz, no caso das rainhas. Então, o imperador é a soma dos 4 reis, o rei de copa, o rei de paus, o rei de espadas e o rei de ouro. Essa é a faceta dele em que ele é uma pessoa realista. Ele é realista, ele não fica pensando, se desse certo, coisa e tal. Não, ele se baseia em dados, ele se baseia em números, ele se baseia em cronogramas, em organogramas. É a questão do rei de ouros. Eu disse para vocês também que ele é uma pessoa que nós estamos vendo e falando muito do sentido de trabalho, do sentido do dinheiro, mas também tem a questão do físico. E como uma pessoa que pertence ao naipe, né, uma figura, não é uma pessoa, mas uma figura que pertence ao naipe de ouros,
ou de pentáculos, ou de moedas, todos esses são os nomes para o mesmo naipe que representa o elemento terra, sólido, o planeta que a gente vive, o mundo real, né? Ele então também tem uma ligação, uma conexão muito grande com o físico. Eu dei há pouco o exemplo do Schwarzenegger. Então são pessoas que são muito sensuais, são pessoas que são muito ligadas ao prazer físico. Eles gostam de comer bem, se alimentar bem, apreciam bons vinhos, apreciam boas comidas, às vezes são até muito gulosos, eu diria, né? Gostam de um doce, uma sobremesa. Isso é uma característica deste rei. Ele aprecia as coisas materiais, os prazeres sensoriais. Gosta, tem uma coleção de perfumes no armário, compra roupa, compra tênis, compra sapato, compra objetos, gosta de objetos, gosta desses gadgets que hoje em dia a gente tem à disposição, centenas, é relógio que conversa com o telefone que conversa com o relógio, essa coisa toda que todo mundo, né, tem acesso hoje em dia, e é muito legal isso. Então, ele é essa pessoa que gosta disso, das coisas materiais. E, portanto, ele é uma pessoa bastante sensual também, bastante erotizada. E, sobretudo, é uma pessoa protetora. Ele realmente gosta de ajudar os outros e gosta de proteger especialmente os que são seus, né? Ou o que é dele. Tem cuidado com o seu carro, não gosta que o carro fique no sol, na chuva, ou não gosta, tem horror a que o carro fique sujo, ou seja arranhado, ou qualquer coisa assim. Certo? Então, este é o Rei de Ouros. Tudo isso, gente, não de uma maneira fútil, mas dentro de uma pessoa que é madura, que é sensata e que é sábia. A sabedoria dele é uma sabedoria realista. Realista. Certo? Então isso é muito interessante. Quando essa carta aparece invertida, ou ela está, mesmo que no sentido positivo, ela está colocada ao lado de cartas muito ruins no jogo de tarô, ele pode representar a vaidade, a presunção, a corrupção, uma pessoa extremamente ciumenta, uma pessoa que só dá bola para o status, só conversa com gente que tem um nível muito alto economicamente, socialmente, adora a coluna social, porque ali ele faz contatos, coisa e tal. É uma pessoa que costuma ser abusivo, porque se considera muito poderoso, porque é mais rico, ou mais forte, ou mais bonita que as outras pessoas. Então ele passa muitas vezes a ser tirano. Sofre de ciúme e tem um problema de possessividade. É dele, ele não empresta, não cede, não quer que ninguém ponha a mão, não deixa ninguém nem estacionar o carro dele, porque é dele, não pode olhar para ele, não pode olhar para a esposa dele, não pode chegar perto da filha dele, não pode fazer nada. Isto é o Rei de Ouros na posição invertida ou mal aspectada. Ele é, na posição normal, ele representa uma pessoa conservadora. As pessoas que representam o elemento terra são normalmente muito conservadores. Eles são tradicionalistas. Eles gostam de coisas que passam de pai para filho, eles dão valor à herança, eles dão valor a nome, eles dão valor à descendência e ascendência, eles gostam disso. Só que na posição invertida, ele passa, é uma diferença sutil, mas ele deixa de ser exatamente o conservador para ser uma pessoa convencional. Ou seja, aquela pessoa que só repete coisas que são convencionais. Você entende? Ele não tem ideias originais, ele deixa de ser original, ele só faz o que os outros fazem. Se está na moda determinada coisa, ele adere à moda. Se o amigo dele faz tal coisa, ele vai fazer tal coisa. Ele faz coisas convencionais, ele não se arrisca, certo?
E encerro dizendo isso. O problema dele, quando invertido, quando mal aspectado, o problema desta carta é o medo deste homem, rei de ouros, em se arriscar. Ele passa a ser inseguro. De uma pessoa sábia, hábil, prática, realista né, com um sentido enorme de proteção, de proteger os outros, ele perde essa confiança quando ele está invertido e deixa de ser isso para ser uma pessoa muito frágil. Na prática, gente, quando o rei de ouros aparece, ele pede que a gente tome cautela com os nossos gastos, que a gente gaste sensatamente. Ele não diz para a gente parar de gastar, ele pede apenas que a gente seja sensato nos gastos, que a gente use o dinheiro e use o físico da gente para melhoria, não para desperdício, não em coisas fúteis, né? Não em situações fúteis, que a gente tenha respeito pelos bens materiais que a gente tem, que a gente não faça aquelas coisas de novo rico, que é encher a piscina de champanhe, por exemplo, quando faz seu primeiro $1 milhão, né? Isso é uma coisa típica de novo rico e de quem vai perder o dinheiro muito rápido, porque está tratando mal o dinheiro, o elemento. Está abusando do poder e do alimento. Então, é ser controlado sem ser dependente do dinheiro. Isso não significa viver mal, não significa privar-se dos prazeres. É não ser abusivo. Abusivo, não abusivo. Certo? Então, é ter sabedoria no uso dos seus bens materiais. Ter sabedoria no uso dos seus bens materiais. Certo? Gente, hoje era o que eu tinha para conversar com vocês sobre o tarô, né? Falamos dessa carta, o Rei de Ouros. Vamos ver amanhã qual será a carta.